Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do BCP e agradecer-lhe a presença hoje aqui. De facto, estas audições, que foram uma iniciativa do CDS, aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e na Comissão de Economia, porque na realidade aquilo que aqui fazemos é perceber como é que os bancos estão a cumprir o papel, ou o papel para os quais o Governo os designou de veículos, digamos assim, para que a liquidez chegue à economia. A primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com o seguinte. Nestas medidas de emergência, que eu diria que são quase uns primeiros socorros à economia, às empresas que ou foram obrigadas a encerrar, ou ficaram sem clientes, ou viram a sua atividade muito reduzida, o desenho que foi feito teve mais a ver, pelo Governo de apoio, teve mais a ver com crédito e com a concessão de crédito com garantias públicas do que propriamente com liquidez, com dinheiro entregue às empresas. Foram anunciadas as primeiras linhas com garantia do Estado de 3 mil milhões de euros a 18 de março, que depois foram muito reforçadas. Ora bem, para este plano funcionar é imprescindível duas coisas. A primeira é que o dinheiro, o crédito se transforme de facto em dinheiro nas contas das empresas e nas mãos das empresas e, consequentemente, também da economia e dos trabalhadores. E a segunda é que isso aconteça rapidamente, porque, numa altura como esta, o tempo é fundamental. E, portanto, a primeira coisa que eu lhe perguntava é, deste montante que foi anunciado a 18 de março, 3 mil milhões de euros, e que depois se transformou em 6 mil milhões, exatamente quanto dinheiro é que está já disponível na conta de clientes do BCP? Ou seja, através do BCP, quanto deste dinheiro é que já foi disponibilizado a empresas? Depois, gostava de perceber, e isto tem a ver com a rapidez e com o tipo de documentação, não apenas de burocracia, que está a ser pedida. Nós já ouvimos aqui um banco dizer que não estava a pedir nada que as garantias mútuas não exijam, porque a verdade é que estes processos têm que passar por lá. Eu gostava de, sobretudo em relação àquilo que nos foi relatado pela Ordem dos Contabilistas e que tem a ver com as contas de 2019, a demonstração de resultados e o balanço, eu gostava de saber se esses documentos estão ou não a ser pedidos aos clientes para instruir os processos de crédito e as análises de risco, ou não, porque, em boa verdade, esta demonstração e esse balanço não têm que existir porque o prazo para a apresentação de contas ainda não correu. E depois, se é verdade que as sociedades de garantia mútua estão ou não a exigir quer esses documentos, quer também a certidão PME, que também nos disseram que era difícil ou quase impossível de obter nesta altura. Depois, gostava também de perguntar, em relação à aprovação, quanto tempo em média tem demorado a aprovação por parte dos bancos destes pedidos de crédito e também dos pedidos de moratória. O Ministro da Economia afirmou que as sociedades de garantia mútua demoravam 2 dias a aprovar os créditos depois de lá terem o processo. A aprovar ou a reprovar, imagino eu. Eu gostava de saber se confirma ou nega esta afirmação. Gostava ainda de saber, do ponto de vista dos juros, que juros, em média, naturalmente, é que estão a ser exigidos e também, porque muito tem sido falado sobre, digamos, a margem de lucro dos bancos ou não, eu gostava de saber a que taxas é que o BCP se está a financiar e a que taxas é que está a emprestar dinheiro. No fundo, são estas duas perguntas que eu estou a fazer. Depois, que comissões é que são cobradas no âmbito destes processos? Nós ouvimos aqui a Sra. Bastonária dizer que, por exemplo, para a abertura de um processo de crédito de 25 mil euros a uma microempresa, havia um banco que tinha pedido uma comissão de abertura de dossiê de 1.000 euros. Eu gostava de saber se isto aconteceu. Gostava também de saber se são exigidas outras garantias, designadamente garantias pessoais, no âmbito destes créditos, avales dos sócios ou dos sócios gerentes. E gostava também de saber, em relação à opção nas moratórias da suspensão do pagamento de juros, sendo feita a capitalização. Aquilo que nos disse a Sra. Bastonária é que esta opção estava a ser dada às pessoas, ou faziam a suspensão de juros, ou continuavam a pagar juros. Eu gostava de saber se, quando é dada esta opção, é explicada às pessoas quanto é que será a prestação no fim da moratória, no caso de escolherem suspender o pagamento de juros e que eles sejam capitalizados, porque eu creio que muitas pessoas
terão alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que se está a falar. O que se está a falar aqui é muito simples. Se as pessoas optarem ou tiverem que optar por suspender o pagamento dos juros para além do pagamento do capital, isso quer dizer que, no fim, quando isto tudo terminar, vão acabar a pagar uma prestação mais alta mensal do que estavam a pagar. Pronto. Eu gostava de saber se isto é explicado com esta clareza e com números. E é tudo. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Dr. Miguel Meias para responder. Faça-me o favor. Vou colocar 9 questões. Eu vou procurar responder a todas as questões uma por uma. Todas as questões. Eu gostava de começar por dizer que o BCP beneficiou de ajudas de Estado e, portanto, sabe bem o valor de ser ajudado pelos contribuintes portugueses. Foi vital para que o BCP conseguisse ultrapassar a crise anterior. O BCP recebeu do Estado 3 mil milhões. O BCP devolveu aos contribuintes portugueses 3 mil milhões, mais cerca de 1.000 milhões em juros e comissões. E, em cima disso, ainda pagou, porque o BCP também é um contribuinte, para o Imposto Especial sobre a Banca e Fundo de Resolução Nacional, desde o início de 2015, mais 200 milhões de euros. Portanto, e que todos os anos tem uma fatura de 47 milhões de euros para o mecanismo de capitalização contingente do novo banco. Portanto, o BCP sabe a importância, reconhece e agradece o esforço que foi feito pelos portugueses e tomou as medidas internas adequadas para, organicamente e com o suporte dos acionistas, poder devolver o dinheiro aos contribuintes. É uma fase encerrada, temos boa memória e, portanto, sabemos o significado da palavra gratidão. Dito isto, nós não estamos a falar de dar dinheiro à economia, estamos a falar de conceder crédito à economia. E, portanto, se nós queremos garantir que o banco permanece saudável e em condições de apoiar a economia numa perspectiva de médio e longo prazo, que é isso que se pede a um banco, que seja sustentável, o banco tem, naturalmente, que assegurar também a sua própria saúde. Quer dizer, se o banco não tratar da sua própria saúde, se calhar até conseguia salvar agora uma dúzia ou 2 dúzias ou 3 dúzias de clientes e depois era infectado também pela crise e um dia, não mais cedo do que tarde, estaríamos nós também a pedir a ajuda dos contribuintes portugueses para o que o banco pudesse sobreviver. E, portanto, nós vamos para a sala das operações protegidos, com a certeza de que estamos a fazer as coisas bem feitas, com rigor, com enorme cuidado, para garantir que podemos cá estar a ajudar a recuperação económica ao longo dos próximos anos. Indo diretamente às questões, quer dizer, de facto são um conjunto de medidas, nenhum de nós, nenhum banco, creio que nenhum cidadão estava preparado para uma crise como aquela que estamos a viver e, portanto, num curto espaço de tempo tivemos que mudar muita coisa para ter esta resposta muito célere. O nosso principal apoio, falamos muito das linhas de Estado, mas o BCP continua todas as quartas-feiras a fazer comissões de crédito e a conceder crédito à economia que nada tem a ver com as linhas de apoio de Estado. Portanto, nós continuamos a trabalhar com os nossos clientes e a pensar aquilo que é a viabilidade do cliente num contexto de normalidade. Portanto, isto é o que nós procuramos fazer todos os dias. Em cima disso, surgiram estas linhas de apoio, obviamente são linhas de uma enorme importância, aliás, adotadas para a generalidade dos países da zona euro e outros, mas na zona euro com peso muito grande. O BCP destas linhas, o montante disponibilizado ainda não é um montante muito elevado e não é um montante muito elevado porque estas linhas surgiram há muito pouco tempo. Portanto, ainda agora estamos a fechar as condições, ou fechou na semana passada, as condições deste apoio mais substancial. Se nós estivermos a falar da linha capitalizar, que depois foi convertida, que inicialmente não estava estruturada para ser uma linha do Covid e depois foi reformatada para ser uma linha do Covid, o BCP apresentou cerca de um número de candidaturas que corresponde à sua cota de mercado, ali ligeiramente abaixo dos 20%, e depois, de facto, teve um número de linhas aprovadas pela garantia mútua menor, na ordem dos 10%, obviamente porque estamos a falar de plafons que são plafons
escassos. Portanto, esse era o primeiro ponto que eu gostava de dizer. O segundo tema é burocracia. Eu não gosto especialmente da palavra burocracia porque tem uma conotação muito negativa. A grande preocupação do banco chama-se rigor. Fazer as coisas bem feitas. Garantir que o que estamos a fazer é passível de ser auditado, divulgado e que as atuações que estamos a empreender hoje, amanhã, quando formos apreciados e avaliados por aquilo que fizemos as coisas respeitando as orientações que estavam definidas e as exigências de cada uma das respectivas linhas. Portanto, é um processo que pode ser simplificado, na nossa opinião. De facto, há alguns, e tem vindo a ser simplificado. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em exigir de outras entidades que consigam operacionalizar linhas desta dimensão e com esta carga que está a existir de número de solicitações de um dia para o outro. Portanto, é um trabalho de grande complexidade. Se já o é no BCP, eu imagino quem tem a responsabilidade de o consolidar em termos gerais e, portanto, diria que há temas que podem efetivamente ser simplificados, nomeadamente quando se exige informação por parte do Estado, que é a informação que está residente no próprio Estado. Quer dizer, ainda algumas destas informações estão residentes em bases de dados públicas e, portanto, se a Sociedade de Garantia Mútua é uma sociedade que é pública, se puder ir buscar diretamente essa informação aos repositórios centrais, se calhar havia aqui alguma simplificação do processo. Mas, volto a dizer, os processos que são complexos podem se simplificar, mas não se tornam simples. Ficam simplificados, não se tornam necessariamente simples, porque são processos que têm a sua complexidade. O tema da certidão das PMEs é um dos exemplos que a doutora referiu e que eu estou de acordo. Quer dizer, solicitar algo que é o próprio Estado que emite através do IATMEI, não vejo que esse tema. De qualquer forma, também quero dizer que o BCP, quando constatou essa situação, teve o cuidado de falar com a Sociedade de Garantia Mútua e tentar encontrar um mecanismo que fosse o próprio BCP a tentar ir requerer estas certidões para retirar carga de cima dos clientes. Portanto, estamos a fazê-lo e, obviamente, encontramos processos para o poder fazer. O tempo de aprovação de uma operação de crédito, desde que o banco esteja na posse da informação necessária para tomar a decisão, o compromisso que o BCP assumiu com o mercado são 7 dias. Portanto, obviamente que quando se define uma regra, tenho depois um conjunto de exceções e admito que haja 4% ou 5% de operações que demoram mais tempo, mas na posse da informação, o que o BCP, o nível de serviço que disse, e já o referi, são 7 dias de aprovação destes créditos. O tema da moratória é um bocadinho mais complexo. A moratória é muito simples de aprovar. O que não é simples é tratar milhares de pedidos de moratória. Eu já vos dou de seguida os números dos pedidos de moratória, mas quando estamos a falar de milhares de pedidos de moratória, a operacionalização, o carregamento nos sistemas, tudo isto tem uma tramitação que é muito pesada e o banco tem tido equipas a trabalhar praticamente 24/24 para acomodar e dar resposta a estes pedidos. Portanto, não estamos atrasados, vamos processar, mas é uma carga muitíssimo pesada. O que é que eu gostaria também que juros é que estão a ser exigidos? Os juros estão perfeitamente definidos nestas linhas. Portanto, os juros nestas linhas estão definidos como o máximo, que é nos 6 anos, até dos 4 a 6 anos, até 1,5%. Portanto, o máximo até 1,5%. Depois, obviamente, nas operações de curto prazo é mais baixo, acima de 6 anos não é permitido e, portanto, estamos tabulados aqui entre 0% e 1,5%. Eu gostava também de alertar, ou de dar nota aos senhores deputados e aos senhores deputados, que vamos pensar que era 1,5%. A taxa do BCP não é 1,5%, é mais baixo do que 1,5%. Estamos mais próximo de 1,25% do que de 1,5%. Taxa média. Agora gostava de um exercício muito simples para percebermos todos. Então, o banco assume, tem uma garantia de Estado, estas linhas que varia entre 80% e 90%. Vamos supor, por simplificação, 85%. Vamos supor que esta crise era só igual do ponto de vista do impacto na economia e no incumprimento à crise anterior. 1 em cada 5 empréstimos corria mal. Portanto, vamos olhar para o passado.
só para pagar o custo do risco destas 15% que o banco toma de risco, entre os 80 e os 90, fazendo a média, isto implica 75 pontos base, só para acomodar as perdas se houver 1 em cada 5 empréstimos que venham a entrar em incumprimento. Portanto, isto para se ter uma ideia de que se nós queremos um sistema financeiro capaz de apoiar a economia, não no dia de hoje, no mês em que estamos, mas no próximo ano, ano e meio, temos que garantir que os bancos têm condições, eles próprios, de terem um balanço saudável que os permita ir ao mercado e financiarem-se. E o setor financeiro em Portugal não é um setor de rendas. A rentabilidade dos capitais próprios dos bancos em Portugal é inferior, tiro dos bancos, falo pelo BCP, é inferior a 5%. O relatório da Moody's aponta para resultados próximos, a Moody's, não é o BCP que está a dizer, a Moody's aponta para resultados marginalmente positivos. Portanto, não estamos a falar de rendas. Se fosse um setor muito interessante e que beneficiasse destas linhas, quando olhávamos para a Bolsa de Valores, nós não estávamos a valer 20% do book value. Estávamos, provavelmente, próximo do próprio book value. Portanto, o entendimento dos mercados é que os bancos vão passar um momento muito condicionado do ponto de vista da rentabilidade. E, portanto, a nossa preocupação é gerir o banco para que o banco possa manter o rating e, mantendo o rating, que tenha condições de se financiar em mercado e fazer chegar esse financiamento à economia, obviamente tentando ter, e tudo faremos, e espero que assim seja, os resultados que sejam resultados positivos. A comissão máxima que nós podemos cobrar nestes processos está claramente estabelecida. Começou por ser 0,5 e depois foi corrigida para 0,25. Portanto, está perfeitamente definida. E em muitas situações o banco pode cobrar, não cobrar, em função da relação que tem com os clientes. Garantias pessoais. Vamos separar 2 temas. A linha inicial, a primeira linha, foi uma extensão da linha Capitalizar 2018. E nessa linha, o enquadramento que estava definido é que os bancos exigiam as garantias que quisessem. E depois o cliente tem um mercado, podia ir ao banco A, ao banco C, ou ao banco que quisesse negociar essas condições. E, portanto, as decisões de crédito tomadas pelo banco nessa altura foram tomadas com base no enquadramento vigente a essa altura. Quando a linha foi reforçada, o banco, e porque se começava a falar do tema das garantias pessoais, não garantias pessoais, o BCP deixou de exigir, e portanto não exige nenhuma garantia pessoal aos empresários e aos gestores destas empresas. Portanto, está completamente fora de questão, não o fazemos. O tema de exigir os elementos, exigir mais elementos ou menos elementos para a análise das operações. Eu volto a dizer, nós não estamos a dar crédito à economia, nós estamos a emprestar dinheiro. Portanto, quando fazemos uma análise, e temos que ter a certeza que estamos a tomar uma decisão que assegura com uma razoável probabilidade que o BCP recupera o crédito. É isso que nós estamos a fazer. E estamos a fazê-lo com uma dupla responsabilidade, que é a recuperação do nosso crédito e a recuperação do crédito concedido pelos contribuintes portugueses, que é a parte garantida. Portanto, se o Estado quisesse dar o dinheiro às empresas, não precisava dos bancos, passava um cheque, enviava um cheque para as empresas. O que o Estado está a dizer é, vamos emprestar dinheiro dos contribuintes, os bancos o que têm que fazer é chegar esse dinheiro à economia, mas têm que o fazer de uma forma rigorosa para que haja uma probabilidade razoável desse dinheiro poder ser recuperado pelo Estado. E, portanto, o BCP o que exige são os elementos solicitados pela garantia mútua e, em situações limite, quando nós estamos tentados a dizer que não com base na informação que temos, podemos pedir um balancete, mas não é no sentido de prejudicar, é exatamente no sentido de estamos na dúvida se faríamos o crédito, deixa-me lá ver como é que foram as contas de 2019, a ver se conseguimos recuperar. Portanto, em vez de vermos isso como uma carga negativa, porque se nós não fizermos em situações pontuais, volto a dizer, se não fizermos esse requisito, a decisão está tomada, é recusar, não é? Portanto, se nós estamos com dúvidas, as regras da boa prudência recomendam
que, em dúvida, a resposta é não. Portanto, quando há uma dúvida substancial, substantiva da capacidade de recuperação de crédito, portanto, o que nós fazemos é, pontualmente, pedimos informação adicional, mas sempre numa perspectiva de tentar apoiar o cliente e não de prejudicar o cliente. Porque nós não precisamos de nenhum argumento para não conceder o crédito. Nós não somos obrigados a conceder estes créditos. Nós fazemos estes créditos porque entendemos que é bom para a empresa, porque o BCP vive da concessão de crédito aos seus clientes e, portanto, nós temos uma enorme responsabilidade em ajudar estes clientes a superarem esta fase particularmente difícil da vida das empresas. Depois, se nós explicamos, nós temos moratórias públicas e moratórias privadas, a moratória privada na sede da Associação Portuguesa de Bancos. Eu confesso que não sou um grande entusiasta das moratórias privadas, portanto, porque sabemos muito bem que os reguladores europeus, as EBAs, o Banco Central Europeu, debaixo desta tensão, há sempre alguma abrangência e capacidade de adaptação. Quando as coisas voltarem a normalizar, nós ficaremos, Portugal, sempre melhor protegidos se as moratórias que tivermos, se elas forem moratórias do Estado, é mais difícil que mais tarde vejam a dizer não, mas esta moratória não compara bem com a italiana ou com a espanhola ou com a francesa ou com a alemã e, portanto, eu sentir-me-ia, enquanto gestor bancário, mais confortável com a moratória, com uma moratória do Estado, mesmo para as componentes que não foram abrangidas pela moratória do Estado. Estamos a fazê-lo, fomos protagonistas nessa matéria, não quisemos avançar mais cedo por uma razão muito simples, é porque ao avançarmos mais cedo podíamos estar a prejudicar os clientes, no sentido em que se essa moratória que estávamos a fazer com o cliente não viesse a estar abrangida pelos requisitos regulamentares, esse cliente ficaria marcado como uma reestruturação por dificuldades financeiras e a seguir teria enorme dificuldade de financiar no sistema financeiro. E, portanto, a nossa preocupação é não vamos facilitar hoje para criar um enorme problema ao cliente amanhã. O que temos é que garantir que as condições estão bem definidas para que nós possamos conceder esta moratória e que esta moratória o cliente possa efetivamente dela beneficiar. Sr. Deputado, só para concluir, gostava de dar os números. Portanto, em termos de moratórias, o BCP, neste momento, tem 25 mil, número redondo, moratórias, no montante de cerca de 2,2 mil milhões. A particulares entre a moratória do Estado e a moratória da Associação Portuguesa de Bancos tem 55 mil moratórias, 2,3 mil milhões, ou seja, um total na ordem das 80 mil moratórias. Estão a ver a carga operacional para carregar 80 mil moratórias no valor de 4,5 mil milhões. Nas linhas Covid, também não, são dados que têm que ser tratados com alguma reserva, mas diria que temos mais de 16 mil operações, correspondente a 4,3 mil milhões de crédito, sendo que, para enquadrar onde é que está a ser concedido este crédito, a sua grande maioria às pequenas empresas, portanto, as microempresas representam em número de operações 54%, sendo que em montante representam 9%, portanto, muito em número de operações, são empresas mais pequenas e, portanto, em montante cerca de 9%. Nas médias empresas, pequenas médias empresas, estamos a falar de 44% em termos de número de operações e de 78% em montante. Portanto, é onde está o grande bolo, é nas pequenas e nas médias pequenas empresas. É aqui que este crédito está a chegar à economia. Aliás, nas grandes representam 2% em número de operações e 3% em montante. E para uma grande empresa, o que estamos a falar, o montante máximo são 2 milhões, portanto não é aqui que as grandes empresas encontram solução para os seus problemas. Depois há um tema que é pouco falado e que constitui uma preocupação, para mim, muito grande, que é todas as empresas que no passado fizeram reestruturações financeiras, porque Portugal viveu um período muito difícil e não é há muito tempo, é um período recente, fizeram reestruturações em PER ou fora de PER. Essas reestruturações marcam, de acordo com os regulamentos,
que o crédito foi reestruturado por dificuldades financeiras e quando estas empresas estão marcadas, os bancos não emprestam. Ou têm bastante dificuldade em emprestar, porque na medida em que há um estigma muito grande sobre o nível dos chamados NPEs, do créditos que não performantes, e estas empresas que reestruturam por dificuldades financeiras, mesmo que estejam a pagar capital e juros, regulamentarmente são classificadas como crédito não performante, e obviamente isso depois tem um impacto enorme na forma como o banco é avaliado e pelo aumento dos requisitos de capital, o preço a que se financia em mercado, e, portanto, há aqui um tema que está mal resolvido ainda, na minha opinião, que é um conjunto de empresas que se reestruturaram, fizeram transformações profundas, que, na minha opinião, são viáveis e que agora têm que ter um enquadramento, que seja um enquadramento que lhes permita não ficarem estigmatizadas com este crédito NPE, que, de facto, é um incentivo que leva ou é uma marcação que leva a que os bancos não concedam crédito a estas empresas ou tenham grande dificuldade a conceder crédito a estas empresas. Gostava também, e volto a um ponto que me parece um ponto muito importante, quer dizer, eu reafirmo aqui o fortíssimo compromisso do BCP em apoiar a economia, fortíssimo compromisso do BCP. Nós vivemos da economia, portanto, este antagonismo entre economia real e economia financeira, não falo pelos outros, no nosso caso, nós vivemos do crédito, nós vivemos da qualidade da relação dos nossos clientes, nós temos mais de 2 milhões de clientes e se eles não estiverem bem, nós não estamos bem. Portanto, não tenho nenhuma dúvida acerca disso, mas há um conjunto grande de clientes. Nós temos em Portugal cerca de 30% das pequenas empresas que têm contas sistematicamente com resultados negativos e que esta alteração, que é uma alteração estrutural na economia portuguesa, vai deixar algumas empresas para trás. Portanto, e se alguém disser e procurar criar uma realidade virtual onde isso não vai acontecer, eu julgo que a única coisa que nós estamos a fazer é falar a verdade, porque é preciso definir muito bem quais é que vão ser as empresas que vão conseguir sobreviver e quais é que são as empresas que vão ser viáveis nesse novo contexto, e há muitas empresas que já hoje não aguentam praticamente a dívida que têm e, portanto, se pusermos dívida em cima, a seguir não têm nenhuma hipótese de pagar essa dívida. Portanto, o BCP esclarece a todos os clientes as condições, quando faz a moratória, quando faz a capitalização dos juros, as condições do financiamento, alarga os prazos e, portanto, procuramos que a prestação não seja superior, o que procuramos é que o prazo seja mais dilatado para que a prestação e o esforço da família não seja superior. É essa a nossa preocupação.